Sérgio Coelho, vai ser do mesmo jeito do ano passado. E a desculpa é o cansaço e as contusões, como se nos outros times não ocorresse isso também. O Bahia está sendo um time covarde. É justamente esse tipo de coisa que eu quero debater aqui, velho, porque cansaço e contusão não é desculpa. Cansaço e contusão não pode ser muleta muleta eterna para justificar, né, jogos ruins, né, para justificar falta de habilidade para poder mexer no time e fazer o time sair dessa situação, ou pelo menos performar melhor enquanto essa situação está acontecendo, né? Isso não pode ser muleta para o treinador, isso não pode ser muleta para a comissão técnica, para os jogadores e para a diretoria, para que eles se apoiem, né, nesses argumentos. Só que cansaço e contusão não é desculpa, velho. Cansaço e contusão são situações que estão no dia a dia do futebol, né? E você tratar cansaço e contusões, ainda mais da maneira que está acontecendo no Bahia, né? Que foram contusões praticamente todas ao mesmo tempo, contusões longas, né? Uma coisa é você perder um jogador durante 15 dias e ele voltar. Outra coisa é você perder um jogador por 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Eric não joga mais de 4 meses com a camisa do Bahia. Vocês têm alguma dúvida que Eric seria muito útil nesse meio de campo do Bahia na altura dessa do campeonato? Eric Puga, depois da relesão, já tem mais de um mês que não joga com a camisa do Bahia. Ele machucou contra o Mirassol, né? Já tem mais de um mês. E na lesão foram quase 20 dias, né? Pois é. São quase 20 dias, aí joga, tem a relesão, ou seja, no fim das contas são quase 2 meses, né, Eric Puga? Pois é. Aí você tem Ademir, você tem o próprio Caio, né? Que a gente descobriu que os pontas fazem falta, mas que Caio Alexandre é o coração, o cérebro, tudo. Ele é tudo nesse meio de campo do Bahia, porque ele é o que alia justamente a parte técnica com a parte anímica também, porque ele é um cara, o perfil dele é assim. Então você vê que aquela brincadeira de a esquadra não tem jeito e tal, o cara incorpora o espírito do Bahia dentro de campo, né, da torcida. Então ele é um jogador que é chato, é um jogador que sente, é um jogador que quando ele tira uma bola, quando ele afasta uma bola, ele chega pra torcida e chama a torcida, né, bate no peito, bate no escuro e tal. Então é esse tipo de jogador que a gente precisa. E aí quando o Caio sai, a gente percebe que Caio é isso, velho. Eu concordo que o Bahia tá tendo uma postura inadequada, Sérgio. Isso aí é fato, né? Eu só não acho que a gente pode tratar cansaço e contusão como desculpa, né? E aí, até complementando, porque o Matheus Mendonça ele trouxe um comentário aqui que ele botou: Leiro, com todo respeito, você argumentou com o número de jogos e contusões como justificativa para a queda de produtividade. Neste momento, você está usando argumentos que contrariou, mantendo respeito. Quais foram os argumentos que eu usei que contrariou? Eu acabei de dizer que a gente não pode usar como muleta, mas que a gente não pode, de maneira nenhuma, desprezar, tirar isso da equação. Então, em momento nenhum. É o que eu falo, é a sede de querer achar algum tipo de contradição, que pode acontecer, tá? Eu não sou dono da verdade, mas às vezes as pessoas ficam naquela sede de achar uma contradição que não para nem para escutar o que está sendo dito. Em momento nenhum eu falei que o número de jogos e contusões tem que sair da equação. Aliás, eu defendi isso. Eu falei que isso não é uma desculpa. Eu falei que isso é uma realidade. Porém, e isso justifica a queda de rendimento também. Porém, isso não pode ser usado como uma muleta eterna para a falta de habilidade do treinador, né, de dentro desse cenário fazer alguma coisa diferente. Ponto. O comentário é esse, né? O número de jogos e o número de contusões são, para mim, situações muito importantes, né, em relação à queda de rendimento do Bahia. Só que o treinador não pode usar isso como uma muleta eterna, né? O treinador não pode se escorar nisso para poder simplesmente não tentar fazer uma coisa diferente, né? Eu até acho que pelo curto espaço de tempo, né, e por uma série de situações, a mudança de um esquema, por exemplo, é algo que dificulta um pouco mais, né? Porém, existe forma de você mudar o seu time, mudar o jogo do seu time,
Mudar a forma de jogar sem necessariamente ter que mudar um esquema ou ter que mudar tudo, tá? Então, e assim, nada impede também, tá? Você também pode fazer testes, você pode fazer mudanças. Mas é por aí, Matheus. Então, com todo respeito também respondendo o que você colocou, como eu disse, né? A discordância ela pode e deve existir, desde que com respeito, como você colocou aí. Mas eu discordo, cara. Em momento nenhum eu usei argumentos contrários ao que eu já falei aqui, não. Eu acho que o número de jogos e contusões estão dentro da equação. Porém, isso não pode ser uma muleta eterna para o treinador utilizar, né, em detrimento de fazer o seu trabalho, que é, nos momentos de dificuldade, né, tentar resolver de outra forma, encontrar soluções. Pois é. Quer comentar algo sobre isso, Lula? Não, eu assino embaixo, cadê minha Mombique aqui? Nunca mais, né? Não isso, porque eu não venha concordando com você, mas nunca mais usei a Mombique. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Show de bola. Vou trazer aqui o pódio de hoje. Um abraço pro Leozinho Brabo. Lery Teles, o que vocês acham sobre o Fernando Diniz? Vocês acham que num time com um investimento como o do Bahia ele poderia dar certo? Minha opinião é que eu gostaria de vê-lo treinar aqui, quando o Ceni sair. Diniz é um cara energético, né? E na minha opinião, os jogadores do Bahia precisam de um técnico com esse perfil, principalmente um Cauli da vida. Bom dia pra você, Leozinho. Obrigado pelo seu comentário, medalhista de ouro no café de hoje. Cara, eu acho o Diniz um bom treinador. Existem situações de Diniz. Diniz é um treinador tão teimoso e tão questionado em vários aspectos quanto o Ceni. Eu acho engraçado esse fenômeno. E aí eu não tô entrando no mérito de quem é melhor, se é Diniz, se é Ceni, enfim, não tô nem entrando no mérito da qualidade em comparação em um a outro. Mas eu acho engraçado esse fenômeno, essa crença, não tô dizendo que é o seu caso, mas acho que a maioria das pessoas tem, que mudar de treinador é como se chegasse outro treinador que não tivesse vícios, não tivesse teimosias, não tivesse convicções, né? Como se um novo treinador não tivesse nenhum tipo de problema também, né? E aí, claro, como eu disse, né? Não tô entrando no mérito de se é melhor ou pior. Eu só tô dizendo que outro treinador, e aí o Diniz ou qualquer outro que viesse, né, pro Bahia, teria as suas convicções, né? As suas questões, e não era garantia de melhora, né? Eu até vi um post ontem da Gabriele Gomes, e ela brincou, né? Acho que foi ontem a apresentação de Jair Ventura, se eu não estou enganado. E aí eu vi um post dela, ela botou assim: já estou na quarta coletiva de apresentação de treinador aqui no Manuel Barradas, né? No ano. Então, assim, o ano do Vitória é muito ruim, né? Eliminado de tudo, não ganhou absolutamente nada. Enfim. Já mudou de treinador 4 vezes e a situação continua ruim, né? Cada treinador que chega, a torcida fica mais chateada ainda. Aí anunciou o Rodrigo Chagas, que era um treinador, que é um ídolo do clube, né? Que é um treinador, digamos assim, mais jovem, né? Da nova geração, até porque ele tá começando a carreira agora. E aí não durou 3 jogos, a torcida já questionando várias situações envolvendo o trabalho do Chagas, aí agora vem Jair Ventura, vamos ver o que vai acontecer. Mas o que eu quero dizer com esse comentário é que a troca de treinador, independente da qualidade do treinador, e aí é o que eu digo, o Fernando Diniz acho que é um bom treinador. Só que tem 2 questões aí. Primeiro, ele teria que sair de onde ele tá, é o primeiro ponto, né? O Diniz está empregado e creio que não sairá do Vasco tão cedo nesse momento. O Vasco não está... Lembre-se que o Vasco está na semifinal de Copa do Brasil. O Vasco pode terminar o ano, por exemplo, campeão de uma Copa do Brasil. E isso aí claramente dará uma moral ainda maior pro Diniz, né, dentro do Vasco. Então, apesar de estar brigando ali contra o Z4, esse problema, esse caldo, não foi o Diniz que colocou no Vasco, né? O Diniz está tentando salvar e, paralelamente, né, ainda colocou o Vasco na semifinal de Copa do Brasil, que vai ser jogada ainda até ao final do ano. Então, eu acho muito improvável que o Diniz saia do Vasco, tá? Mas, assim, eu gosto do perfil do Diniz, velho. É um cara mais reclamão, né? É um cara que, na beira do campo ali, como você disse, é mais enérgico. Enfim, é um treinador, sem dúvida nenhuma, que tem ali um perfil bastante diferente, né? Em relação ao Rogério Ceni na beira do gramado e na condução, né, do dia a dia ali em relação aos atletas, a forma de lidar, a forma de tratar os jogadores, né? Mas não se engane não, velho, o Diniz também tem esses problemas, viu? Eu lembro que há pouco tempo atrás, quando o Diniz estava no Fluminense, né, e aí quando o caldo começou a entornar no Fluminense também, mesmo o Diniz sendo campeão de Libertadores e tudo mais, mesmo com toda a moral que ele tinha no Fluminense,
a torcida estava louca, alucinada por várias decisões que o Diniz estava tomando no Fluminense. Então, é só para deixar claro que não acho ruim, por exemplo, se viesse um Diniz para cá, em algum momento, em alguma altura do campeonato, porém, não se iludam, não se enganem achando que um novo treinador, seja Diniz ou qualquer outro do mundo, não terá problemas, não terá situações que a gente vai questionar e não terá situações que a gente vai reclamar. Só porque eu acho que algumas pessoas enxergam, Lula, que a mudança de treinador e um novo treinador, né, por melhor que ele seja, às vezes é uma resolução de todos os problemas, e não é. Mas enfim, o que é que você acha do Diniz? Como é que você enxerga esse cenário? E se você acha que de fato vai precisar de um treinador, talvez um perfil mais Diniz, né, mais enérgico, e aí eu não tô nem entrando no aspecto tático da coisa, mas no aspecto anímico, talvez. Eu vou começar a resposta pelo aspecto tático, tá, Leiro? Porque, assim, não pensem em Diniz no Bahia, que o Bahia com o Grupo City, com o direcionamento que o grupo tem de jogar esse tipo, dessa forma, né, um jogo posicional apoiado, esse não é o jogo de Diniz. O Diniz tem o dinizismo, como é dito, né, é um jogo aposicional, em que os jogadores não guardam exatamente posição, em que os jogadores saem de posição com condução de bola, normalmente, em jogadores que não um time que geralmente não trabalha, né, o ganho de espaços como ponto principal, né? Às vezes ele se concentra, né, apenas em uma faixa de campo e ali com passes curtos, né, com troca de posições, tenta ganhar o espaço por ali mesmo, né, forçando, né, a equipe adversária, que quando joga um jogo mais posicional termina se confundindo com esse tipo de jogo. Então, assim, não é impossível, com o atual direcionamento do Grupo City, Fernando Diniz vir para o Bahia. E ele não joga de outro jeito. Ele não joga de outro jeito. Né? Desde o início da sua carreira, é isso que ele implementa. A não ser que, assim, ele é um técnico de futebol, é claro, né? Você é um profissional de uma área, você sabe como são as outras maneiras de jogar. Se ele chegar aqui para colocar em prática um jogo posicional totalmente diferente do que ele trabalhou a carreira inteira, ele é capaz, provavelmente, de fazer também, mas não sei se vai ter a mesma capacidade, nem ter a mesma marca. Esse é o primeiro ponto. Sobre Diniz, especificamente, eu acho ele um técnico bom, importante para o futebol. Acho muito bom você ter pessoas que pensem fora da caixa, como é o caso dele, não, a maneira dele jogar futebol, dele colocar os times dele para jogar, é muito única, assim, né? Você não vê no resto do mundo isso acontecer, a maneira como ele propõe, né? E isso é muito bom. E assim, tem sucesso, né? Mesmo sem ter o melhor elenco, o Fluminense foi muito merecidamente campeão da Libertadores com ele, né? Não só isso, né? Joga um futebol bonito, muitas vezes eficiente, mas ao mesmo tempo é um futebol muito difícil de ser praticado. Precisa de muita sincronia, muito treino, né? Muita confiança dos atletas. Não à toa teve os piores resultados de um treinador na seleção brasileira em toda a história, né? Tem que lembrar disso também. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que no aspecto enérgico ele é bom por um lado, é ruim por outro. Eu não gosto da maneira como ele conduz o diálogo com alguns atletas, apesar de formado, de ser psicólogo de formação. Eu não gosto desse tipo de relação que termina sendo abusiva, na minha opinião, né? Ainda mais quando é uma relação que acontece em público, né? É muito complicado. Eu não gosto, tá? Pode funcionar? Pode funcionar. Tem gente que só funciona assim, de fato. Mas tem muita gente que não funciona assim. E mesmo para aqueles que funcionam assim, isso termina gerando um trauma, né? Uma maneira de se comportar que não é bacana. Então, eu não gosto, não acredito. Hoje, meu principal entrave com o técnico Fernando Diniz não está na sua forma de jogar, né? Não está na maneira bonita como seus times jogam, mas sim no comportamento dele. Justamente esse comportamento que pode sim ser enérgico, né? Mas não precisa ser violento, como é, muitas vezes.
apesar de ser um psicólogo de formação. Então, eu não gostaria de ter Fernando Diniz do Bahia, né? Eu, Luiz, particularmente, apesar de achar ele um técnico bom, um técnico necessário, inclusive para o futebol, em termos de construção tática, e acho difícil que dentro do atual projeto, né, da atual diretriz do Grupo City, né, que tem 90% das ações do Bahia SAF, que sem essa diretriz ser mudada, que Fernando Diniz venha um dia assumir o Bahia.